Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Larissa e nele eu quero compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória nesse caminho aí de desenvolvimento e onde nele eu fiz a escolha de me tornar terapeuta. Eu sou natural de Curitiba, cresci, em Curitiba. Venho de uma família católica. E essas questões, assim, espirituais, religiosas, sempre foi algo que me despertou muita curiosidade, né? Então, íamos à igreja, à missa, mas também sempre teve um lugar, assim, dentro da minha família para benzimento. Sempre teve essa questão um pouco mais aberta, né? Centros espíritas também frequentamos. Recebi meu primeiro passe com mais ou menos 16, 17 anos de idade, que foi algo muito forte para mim. Senti uma energia muito boa, muito incrível. E isso tudo, ao longo do tempo foi despertando mais e mais curiosidade. Então, que sempre descobri mais, sobre as religiões e como que dentro de todos esses contextos, como que a religião, como que as pessoas dentro dessas religiões buscavam e viam, percebiam Deus, né? Eu sempre acreditei em Deus, mas não sabia como que era, né? Como que é um cara, é uma pessoa, né? Como que eu acesso isso? Como que eu vejo ele, né? Será que se materializa? Né? Eu não tinha uma imagem assim desse Deus, então sempre me despertou essa curiosidade. Então sempre fui em busca disso, né? Fui a lugares, templos, igrejas, nesse olhar assim, com esse olhar, né? De quem é Deus, né? Como que eu olho? É uma pessoa? Será que ele é mesmo um cara que fica lá sentado lá em cima, dizendo isso, dizendo aquilo, separando as coisas e barba? Como que é? Como que é isso? Então, nessa trajetória, entrei em lugares, correntes, fui observando por que daquelas roupas, daqueles colares e as velas, posição das velas e tudo. Fui observando tudo e questionando no decorrer da caminhada. E sempre me questionando, né? Cadê você? Onde que eu te acho? Onde que você tá? Que eu quero te ver. Será que tá em cima da montanha? Tá no céu? Tá no meio das pessoas? Aonde que tá, né? Então, ia a templos também com esse questionamento, né? Onde que você tá? E passei por uma situação bem desafiadora no momento aí da vida. Sofri um acidente de carro, né? Duas amigas desencarnaram nesse acidente e daí, a partir disso, também aumentaram os meus questionamentos, né? Por quê? Onde que você estava? Por que aconteceu isso? E foi todo um processo, né? Luto, questões internas, como que a vida estava se apresentando a partir desse momento, como que eu me sentia perante a vida, né? Depois deste momento, que foi um divisor mesmo de águas, né? Na vida, assim. Olhar de outra maneira.
E daí nesse momento, né, em 2015, eu recebi um convite para ir morar num lugar paradisíaco. E vi nesse convite uma oportunidade, né, de me reconectar com a natureza, que foi um lugar que eu sempre gostei de estar perto, de conviver, né, de sair ali da cidade e poder me dar essa possibilidade de viver uma outra vida, né, mais conectada com a natureza, na praia, onde eu gostava, que eu gosto muito, sou apaixonada pelo mar. E fui experienciar. A ideia era passar o verão por lá, na Ilha do Mel, no norte do Paraná. E é um lugar esplêndido, muita natureza, forte, muita energia boa. E me dei essa oportunidade de me reconectar comigo, né? A ideia era passar 3 meses, o verão por lá, trabalhar, conhecer pessoas diferentes, né? Sair daquela bolha que eu tava também, aquela coisa de cidade, lembranças e, né, muita coisa, todo um processo. E acabei ficando 7 anos por lá. Então foi uma conexão bem intensa, né? Muito trabalho de introspecção também, dessa reconexão, né? E nesses anos vividos por lá, fui percebendo que o que eu estava trabalhando, a maneira que eu estava levando a vida, já não estava assim tão condizendo com o que eu estava buscando, né? Acaba caindo numa rotina, assim, que... Acabei caindo numa rotina que já não estava me fazendo tão feliz. Então comecei a me questionar, né? O que eu quero? O que eu faço? O que me tornaria mais contente? Então, eu sempre fui muito conectada com cartas, cristais, incenso, viagens, pessoas, culturas, religiões. Muito conectada com esse algo maior, né? Com esse algo divino. Sempre gostei de orar, acender minha vela, conversar com essa energia maior que eu sempre senti dentro do meu coração, assim, muito forte. Então, foi onde, a partir dessas paixões, assim, dessas coisas que eu gosto naturalmente, né? Dessa conexão, que eu decidi voltar para Curitiba e fazer um curso dentro das práticas integrativas e complementares em saúde. E fiz também junto, quando comecei esse curso, um curso de cristais, né? Cristaloterapia. E foi onde se iniciou essa jornada das terapias, né, na minha vida. Porque enquanto eu tava lá na ilha, né, eu parava, pensava, cara, eu quero fazer algo mais, sabe? Por mim, pelas pessoas. Amava o que eu fazia de receber as pessoas lá na ilha e conversar, né, essa coisa turística, assim, também. Que é a minha primeira formação, é turismo. Então eu tava num lugar, assim, turístico, fazendo coisas muito legais, convivendo com a natureza, convivendo com as pessoas, com os animais, mas faltava algo, sabe? Uma coisinha assim, uma coisa. Faltava. Daí foi onde eu comecei nessa trajetória das terapias. Daí dentro desse curso das práticas, né, tem um dos módulos é a massagem, foi onde eu me conectei muito. Daí recebi a primeira iniciação, né, do Reiki também, sou reikiana. E fui indo, fazendo os cursos, atendendo as pessoas, conhecendo as pessoas, entendendo a necessidade das pessoas. Os desafios que todos passamos na caminhada. Eu tinha passado por um grande desafio, então aquilo se tornou também algo que me fez olhar para as dores, para o sofrimento de uma outra forma.
e entender que todos passamos, né, por dores, sofrimentos, desafios na vida, e como que a gente pode lidar com isso de uma melhor forma, sem a gente se revoltar, sem a gente, às vezes, cair numa tristeza profunda, né? Que isso aconteceu comigo também. Também tive meus momentos de uma tristeza profunda, todo o processo do luto, né, que é bem desafiador. Mas a gente vai, com o tempo, transcendendo, né, compreendendo, se olhando com mais compaixão, olhando para as pessoas com mais compaixão. E vamos, né, ascensionando tudo isso. Então, no decorrer da caminhada, fui fazendo cursos avulsos também, né, estudando sempre bastante, lendo, conversando com as pessoas, trocando, compreendendo, né, buscando sempre esse lugar de aprender. E fui dando abertura para tudo isso, né? Daí tive um momento ali onde eu tinha um relacionamento e ele se findou. Daí também tive um sofrimento grande por essa separação, né? Me senti um pouco perdida, né? Me vi desconectada de mim mesma também. E decidi ir atrás, assim, de um mergulho comigo, né? Daí fui fazer um mochilão, fui subindo o país e fui parar lá no Acre, né? Passei um tempo, convivi com algumas etnias indígenas e com outras pessoas, né? Nessa comunidade que eu fiquei, tinha pessoas de diversos países, então tive uma experiência assim muito vasta, né? E foi onde aos poucos eu fui me reconectando comigo, com quem eu sou, entendendo a minha individualidade, o que eu gosto. E isso foi me ajudando a compreender nossa existência, né? E a riqueza que é a vida, as trocas, as pessoas, suas histórias. Escutei muitas histórias lá no meio do mato, naquela vastidão que é a floresta amazônica, né? Então aquilo foi acrescentando na minha vida de uma forma assim que fui ficando cada dia mais maravilhada e apaixonada pela vida e pelas pessoas e por cuidar das pessoas e conhecer essa conexão também nossa, natural, com a existência de tudo. E sempre naquela, né, aquela coisa interna, assim, aquele sentimento, assim, de como eu vejo Deus, como eu percebo Deus nas minhas relações, nos lugares onde eu vou, nas pessoas que eu conheço. Sempre com esse olhar também. Questionando sempre, né? Então, voltei lá da floresta, passei pelo Peru, pelo Chile, descendo, né? Até chegar no Brasil, voltei para Curitiba. E ali eu percebi que precisava continuar, né? Nesse lugar, assim, de ir atrás, de estar trabalhando com algo que eu amo, fazendo algo bom para mim e bom para as pessoas, que eu possa compartilhar também isso com as pessoas. Um lugar assim que eu comecei a ver uma busca sincera, sabe? Um lugar assim sincero de reconexão comigo mesma e com essa energia, esse algo maior
que eu percebia. Mas ainda não talvez não estava integrado, assim, não estava vendo isso em mim, né? E daí recebi o convite de vir morar em Santa Catarina, na praia. Daí falou em praia, né? Eu já me animei, falei, eu vou. Daí vim para Santa Catarina. Hoje em dia moro no litoral de Santa Catarina. E foi onde começou uma outra parte, né, desse lugar todo, né? Conheci outras pessoas, né? Fui percebendo, e aqui é um lugar mágico, tem também uma natureza assim forte, exuberante. E entrei aqui para um reiki comunitário que tem aqui, muito lindo, um trabalho maravilhoso. E isso foi me dando assim um gás, sabe? De, cara, como é gostoso a gente entregar o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer para as outras pessoas e poder ver essas pessoas felizes, recebendo aquele reiki, recebendo um abraço, aquele momento de carinho, de conexão. Então isso foi me instigando a estudar mais, a ir mais atrás das coisas. Daí fiz também outros cursos, né, que foram aparecendo no decorrer da caminhada também. E fui usando, né, esses cursos para o meu autodesenvolvimento e vendo como que eu poderia trazer isso para os meus atendimentos, né? Não só na massagem, mas nas conversas e com certeza na percepção da vida e das pessoas, assim, né? Olhar tudo de uma nova forma. Porque eu estava olhando para mim de uma nova forma. Então esse olhar foi mudando tudo, né? Chegou um determinado momento que eu precisei retornar a Curitiba para estar mais perto da minha família. Minha irmã estava passando por um tratamento de saúde. E lá, quando eu passei esse tempo em Curitiba, também tive um momento de uma transformação muito grande pessoal, interna, de querer realmente fazer isso assim da minha vida, sabe? Esse lugar assim de trabalhar com isso, né? Fazer disso parte do meu profissional, assim, né? Então, muitas coisas eu integrei lá, tive processos fortíssimos, assim, internos, né? De observar as relações e também de tudo que estava acontecendo lá no momento com o tratamento da minha irmã, né? Como que eu percebia isso, qual foi toda a conexão que aconteceu ali. E ali eu ressignifiquei muita coisa, deixei muita coisa para trás que eu não queria mais, de mim mesma, que eu via que eu podia melhorar, me tornar alguém melhor, por perceber muito da minha vulnerabilidade e muito da fragilidade também, que é a vida também. Ela é frágil, é sensível, é bonita, E muitos processos aconteceram, né? Processos internos que cada um de nós, né, passamos. E que faz a gente evoluir, né? Crescer, se entender de uma outra forma, se ver de uma outra forma. E sempre no questionamento, né? Sobre Deus, sobre a vida. Como que eu vejo, percebo, sinto essa energia. E ali eu já comecei a me dar conta que Deus não era um cara. Não era uma pessoa que eu ia encontrar uma imagem na igreja ou num templo ou
né? Qualquer lugar assim. Durante a jornada eu também fiz parte de... Entrei para Correntes, fiz parte de lugares assim, frequentei, né? Nessa busca também. Mas sempre faltava algo, né? Era legal, era gostoso, compartilhava com as pessoas, me divertia, aprendia muito, limpava muita coisa, ressignificava muita coisa, mas sempre, cara, falta algo ainda, sabe? Falta algo. E daí, nesse tempo que eu passei em Curitiba, com a minha família, esse vazio, assim, essa coisa que tava faltando algo ainda bateu muito forte. Bateu muito forte. E passei um tempo, né, muito numa introspecção comigo mesma, numa solidão mesmo comigo mesma, mesmo estando, né, na casa dos meus pais, ali com a minha família. Mas foi um processo, assim, muito comigo, muito interno meu, né, de querer encontrar um lugar, e quando eu acessava esse lugar eu sentia um vazio. Então, aos poucos eu fui fazendo terapia, me entendendo, conversando, né? Tinha muitas trocas com alguns amigos mais íntimos, com a minha irmã, com a família, né? Até que eu fui saindo desse lugar de tristeza, de que eu me sentia só, que não encontrava um sentido para aquilo tudo. Fui abrindo meu coração. Eu lembro que um dia a minha irmã me abraçou e falou: abra teu coração. Só abra teu coração. E aos pouquinhos eu fui abrindo, né? Eu sou praticante de yoga também, então com as aulas de yoga, praticando yoga, também isso foi me ajudando a ir abrindo um pouco esse lugar, né? Não me deixar fechar pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Fui abrindo esse lugar aos pouquinhos, com calma, dia após dia. E fui melhorando, né? Daí a vida foi me colocando em lugares, assim, para eu também compartilhar um pouco mais com as pessoas, sair de casa, né? Movimentar a vida. E foi onde eu fui melhorando, saindo daquele lugar tão escuro e recluso que eu me coloquei, né? E durante todo esse processo, né, a minha irmã estava em tratamento de saúde, a doença dela se agravou. Ela fez o desencarne e foi um outro momento que eu parei, respirei e tudo começou de novo, né? Como é a vida agora aqui, nesse novo formato, essa impermanência da vida que eu aprendi com o budismo durante a caminhada. Como que eu olho para isso? Como que eu vou colocar em prática agora na minha vida tudo que eu aprendi, né? Com todas as ferramentas que eu fui estudando durante todo esse caminho. E agora, como que eu me ajudo nesse momento? Como que eu me dou a mão e me coloco num lugar de aprender com isso, de ascensionar com isso e não cair numa tristeza, numa falta, num vazio. Como que eu
aprendo e vou para cima. Como que eu vou me relacionar com a vida a partir de agora? E foi onde eu tive diversos momentos, diversos processos de introspecção, de estar só comigo, muita meditação, pratiquei muito yoga, chorei muito, liberei muita coisa, observei muita coisa com as minhas relações dentro da minha família, relações em tudo, né, na vida e principalmente comigo mesma. E daí cheguei num ponto, né? Tá, e agora? Qual que é a minha relação com Deus aqui? Como que eu olho para Deus? Porque eu não queria me revoltar com Ele. Eu não queria olhar e talvez colocar a culpa nele ou alguma coisa assim, das coisas que acontecem, ou, né? A ideia não era essa. Mas é como que eu te vejo a partir disso? Como que eu sinto a partir disso? Disso tudo que aconteceu na minha vida, aconteceu agora, né? Como que eu olho para tudo isso? E foi nesses instantes, nessas conversas diárias comigo mesma, né? Aos pouquinhos, todo dia um pouquinho. Eu fui me perguntando, né? Deus, como que você me vê? Ao invés de ficar sempre procurando Ele, eu querer ver Ele, eu querer acessar, eu querer... Mas toda vez que eu me olhava, um reflexo no espelho ou qualquer lugar, eu me questionava, Deus, como que você me vê? Como que você me olha? Como que você pode me ajudar a olhar para tudo isso a partir do seu olhar? Porque dentro do que eu, né, tinha ali, as ferramentas, com esse Deus, sempre aprendi, sempre ouvi que Deus é amor, Deus é luz, né? Então, me ajuda a olhar para tudo isso que está acontecendo através desse amor, dessa luz. É assim que eu quero ver. É assim que eu quero me olhar. É assim que eu quero olhar as pessoas à minha volta. É assim que eu quero olhar os animais, a natureza. É dessa forma que eu quero ver, como o Senhor vê. Como essa energia. E foi aos pouquinhos, nesses momentos, nessas introspecções, nas minhas orações, nas minhas conversas diárias, acordando cedo, praticando yoga, sentando na frente do meu altar e orando, conversando, que o olhar começou a mudar. Comecei a me olhar com mais cuidado, com mais carinho. A me perdoar por às vezes ter sentido culpa, porque deixei de fazer, deixei de falar, deixei daquilo, deixei daquele outro, ou fui assim, fui assado. E parecia que vinha um sentimento assim dentro de mim. Perdoe, se liberte disso. Compreenda dentro do teu coração que aquilo naquele momento era o que você tinha para dar, para se dar, para entregar, e tá tudo bem, você tá aprendendo.
Para isso que você está aqui, para aprender, para perceber com o que te acontece, com o que você percebe. Está aprendendo. E assim eu fui indo. E comecei em tudo, por onde eu ia, tudo que eu fazia, todas as pessoas que eu encontrava, principalmente nos desafios, nas relações desafiadoras, nas situações desafiadoras. Aquela pergunta interna sempre vinha: Deus, como que você olha para isso? Como que você percebe isso? Eu quero perceber dessa maneira. Não num olhar limitado, não numa percepção limitada. Não quero reagir, não quero já, sabe, entregar uma reatividade, ou ir embora, ou, sabe, responder de qualquer jeito. Não, eu quero que você me guie, me mostre como que eu olho para isso. Como que eu falo? Como que eu percebo? Como que eu entrego algo aqui? Mas eu quero que seja da sua maneira. E as coisas começaram a se modificar. Eu me tornei uma pessoa mais calma comigo, mais paciente. E comecei a perceber nesse aprendizado todo, né, e praticando esse exercício de mudar o olhar, que eu vi que Deus não é uma questão de você acreditar nele, mas de você sentir ele. Eu senti que ele é uma inteligência divina, uma inteligência muito maior que rege tudo e que rege quem eu sou, a maneira como eu me expresso, a maneira que eu sou perante a vida, perante as pessoas. E comecei a pedir a essa energia, a essa inteligência divina, né? Que ela se expresse através de mim. No meu trabalho, em como eu trato as pessoas. Porque eu sinto essa energia de amor, de alegria, de carinho. Porque ela me transformou. E eu sei que a partir desse momento, tudo aonde eu for, eu posso transformar também. Posso deixar um pouquinho disso nas pessoas, nos animais, nos lugares onde eu vou. Então tudo pode ser transformado a partir dessa energia, que é uma energia inteligente, é uma energia divina, uma energia de paz, de luz, de um grande amor que esse universo tem por todos nós aqui na Terra, né? Somos espíritos tendo essa oportunidade de crescer e de evoluir quem somos, né? Somos feitos da mesma matéria, né? Do mesmo lugar que o Sol é feito, as estrelas. Essa energia que faz uma semente crescer de dentro da terra e virar uma árvore. Essa inteligência é a mesma inteligência que nos criou. É a mesma inteligência que faz o bebezinho crescer, né, no útero da mãe e desenvolver, e cada passo ali da gestação tá criando, né, pele, os ossos, os órgãos, é tudo. É essa inteligência. É uma orquestra ali de acontecimentos.
E comecei a perceber em tudo que eu olho, em tudo que eu toco, em tudo que eu faço, que existe essa inteligência. E existe essa inteligência nas outras pessoas, nos contatos, nos encontros, na forma como eu penso, como eu olho, como eu falo, nas batidas do meu coração. Essa inteligência tá ali, tá presente. Então, todo o nosso olhar perante tudo começa a mudar. A gente começa a perceber de verdade que nada é por acaso, nenhum encontro é por acaso. Tudo é orquestrado por essa inteligência divina, te trazendo a oportunidade, a possibilidade de você crescer e observar de uma nova maneira, de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais amável, mais leve, porque aquilo está te trazendo a oportunidade de crescer, de evoluir, de perceber, às vezes sem tanta raiva, mas com mais compreensão, com menos guerra interna e mais paz, com menos ódio e mais amor. E a partir dessa compreensão, a gente vai se dando a oportunidade de se perdoar, de se olhar de uma nova maneira, de olhar as pessoas de uma nova maneira, de olhar a nossa família, da onde viemos, nossas raízes, tudo, tudo que nossos ancestrais passaram. Todos os desafios que eles passaram. As mulheres da nossa família, os homens da nossa família, as limitações da época, de tudo. Começa a olhar de uma outra maneira. E chega um ponto que você agradece. Agradece e acolhe tudo o que aconteceu. Olhando para aquilo com honra, com carinho. E agradecendo a todas essas pessoas que, graças a essas pessoas, estamos aqui hoje, encarnados nesta terra, tendo essa oportunidade divina de viver, de aprender, de compartilhar, de sorrir. E, consequentemente, a gente vai olhando dessa forma para tudo na vida. Um cachorrinho que chega até você na rua é uma manifestação da vida, é uma manifestação de Deus, dessa inteligência divina. É aquele cachorrinho que tá ali, abanando o rabo, queridinho. E a gente interage com ele, brinca. Olha para ele de uma nova maneira, né? As flores, as plantas, a natureza em si. Tudo é uma manifestação dessa inteligência maior. E o que todas essas manifestações estão mostrando pra gente? Porque a vida é muito didática, né? Ela é uma professora, assim. Então, a natureza ensina através dos ciclos, né? Dia, noite, o sol, a lua, né? O que cada fase dessa quer nos mostrar? Primavera, verão, inverno, outono, né? Como que a gente se sente? O ciclo menstrual da mulher. Se a gente olha, assim, né, as coisas que a gente passou na vida, né, quais foram os ciclos ali que aconteceram, o que eu aprendi, o que
tá ali, né? Quais foram os desafios, mas também quais foram as alegrias. E agradecer, porque cada lugar desse, cada relação, cada lugar que você frequentou, às vezes o relacionamento que você teve não deu certo, deu por aquele tempo, né? Mas às vezes se findou, ou uma profissão que você exerceu, agora não faz mais sentido. Coisas, né, da vida que também são ciclos. E todos passamos por desafios. Todos passamos por diversos lugares e conhecemos diversas pessoas de diversos níveis de consciência, mas que nos ensinaram, nos trouxeram nesse lugar onde a gente está hoje, onde estamos aqui hoje, né? E a partir de todas essas percepções, de todas as terapias que eu estudei, que eu fiz os cursos, né, desse lugar que a vida foi me trazendo também, dessa percepção de Deus, dessa soberania, dessa inteligência divina, que é uma frequência, uma energia maravilhosa. Eu decidi, né, estar aqui, compartilhando desse lugar, para quem se achega na minha vida. Não só como terapeuta, mas como amiga, como, né, compartilhando ali de momentos juntos. Como pessoa, como ser humano, que eu acho que é o principal também, assim, muito importante. A gente perceber o nosso lugar como ser humano, né? E perceber que estamos aqui crescendo e nos ajudando a crescer. Fazendo parte de uma teia maravilhosa, onde estamos todos conectados, todos. Todo mundo tem seu lugar especial aqui na Terra. Todos somos um tesouro para a existência. Por isso que se fala muito, né, de dar um bom dia, dar um sorriso, aquilo pode mudar a vida daquela pessoa. Às vezes você nunca viu a pessoa na vida, nunca mais vai ver, mas aquele teu sorriso mudou a vida dela. E foi a vida que te colocou ali naquele momento. E você cruzou o olhar com ela em algum momento e você sorriu. Um bom dia quando você vai pedir um café, uma boa noite quando você vai na pizzaria lá comer. Um gesto de carinho, de educação, né? Pode mudar a vida daquela pessoa. Um abraço. Às vezes tem gente que tá passando por momentos tão difíceis e a gente não sabe, não conhece, não sabe o que aquela pessoa tá passando. Mas aquele pequeno gesto pode mudar tudo. Daí é nesse lugar, assim, que a vida nos coloca, porque é você que tem que estar ali. Pra dar aquele sorriso, pra dar aquele abraço. Às vezes sem perceber, você faz sem perceber. Então todos nós temos esse lugar especial perante a vida. E é importante que a gente olhe para isso. Importante que a gente perceba essa energia divina que corre dentro da gente, que está aqui dentro, que está no ar que respiramos, que está nos nossos pensamentos, né?
E como que a gente pode trazer essa energia divina para os nossos pensamentos também, para a nossa fala, ao invés da gente reagir, respirar, parar. Como que eu posso olhar para isso de uma forma mais inteligente? E não é inteligente de intelecto, é conectado com essa energia divina, com essa energia soberana. E ao longo dessa trajetória, fui percebendo que é essa energia que me preenchia. Aquele vazio, aquela coisa, aquele lugar que eu busquei tanto, né? Tava, né, naquela busca. Quem é você, Deus? Quem é você? Onde que você tá? Onde que eu te encontro? Caramba! Já fui em tanto tempo, fui para tanto lugar, fui para montanha, fui pra todos os lugares e cadê você? Então é um lugar interno, sabe? É um lugar que tá ali dentro. Tá dentro de você. Tá dentro da gente. E já tá aqui o tempo todo. Fazendo teu cabelo crescer. Fazendo teu coração bater. Fazendo todos os teus órgãos funcionarem. É essa inteligência divina que tá aí. Né? E todo momento fazendo um convite, né? Ah, olha aqui pra mim. Quando o vento bate, que você sente o vento no rosto, ou a chuva, ou você dá um mergulho no mar, numa cachoeira. Ali é um convite também. É um convite dessa inteligência divina. Tipo, essa mesma sensação que você tem com a chuva batendo no teu rosto, desse mergulho na cachoeira, que esse mergulho na água ali no mar. Essa sensação já existe dentro de você, né? Dentro da gente. Que é essa inteligência. Por isso que é tão importante a gente ter um momento de reconexão com a natureza também. Nem que seja no parque, sentar ali na grama, encostar na árvore. E entender que aquela inteligência que tá ali, que fez aquela árvore crescer, aquela grama que tá ali, ser verde, com aquela sensação mais geladinha, assim, é a mesma inteligência que tá dentro de você, que tá dentro da gente, que faz a gente estar aqui conversando agora, escutando, falando, percebendo, sentindo, agindo, que faz a gente acordar todo dia de manhã. Por isso é importante de agradecer também, porque todo dia é uma nova oportunidade, e é uma oportunidade da gente perceber isso. Que já tá aqui dentro. Tá aqui. É aquela coisa, né, da gente entregar o nosso melhor todos os dias. Principalmente pra gente mesmo. Porque existe esse algo melhor, essa pessoa melhor, esse ser humano melhor. Tem, existe. Tá aí. Tá dentro de cada um. Então, por que não? Por que a gente não fazer desse nosso dia um dia melhor? E não precisa ser algo estrondoso, algo, um evento gigante. Não, é um abraço. É um gesto de carinho. Uma gentileza.
um sorriso, um olhar doce, uma brincadeira. Nesse lugar. E daí a gente vai encontrando esse preenchimento. A gente vai se preenchendo dessa energia todos os dias, todos os momentos. Quando a gente toma um banho gostoso e sente nosso corpo, agradece por ter o nosso corpo, a gente poder caminhar, para a gente poder compartilhar com as pessoas através da nossa voz, através de tudo que a gente faz. Tendo a consciência que essa energia soberana está ali. Essa inteligência divina, esse algo maior, esse amor de Deus. E a gente se sente preenchido. E quando a gente se sente preenchido, a gente vai transbordando. E daí quando a gente transborda, a gente quer compartilhar. A gente quer abraçar mais. Você se torna alguém mais manso, sabe? Mais calmo consigo, com as pessoas. Vai continuar tendo os desafios, porque é o natural, mas são as coisas da vida, né? Os desafios, assim, diários ou alguma coisa que acontece. Mas você se torna mais consciente, sabe? Mais calmo para resolver as coisas, para encontrar soluções, para entender melhor as pessoas, ter mais compaixão, compaixão consigo. Nesse lugar. Nesse lugar. De amor, de leveza, de compreensão, de perdão consigo. É se sentir parte disso tudo. Saber que todos, somos feitos da mesma matéria. Somos feitos dessa mesma coisa. Não é lindo isso? A gente olhar para as estrelas à noite, aquele céu estrelado maravilhoso e pensar, caramba, eu sou feita dessa mesma energia que essa coisa linda que é as estrelas. É incrível. Se maravilhar assim com o pôr do sol, aquele monte de cor, assim, aquela coisa linda, aquele brilho, assim, e saber, caramba, eu sou feita da mesma matéria, dessa mesma coisa que tá pintando esse céu aqui maravilhoso. Com todas essas cores, assim, olhar pro arco-íris e pensar o mesmo. Bah, que presente divino. Que presente. Que coisa linda. Tá bom? Sinta isso. Sinta essa presença tão maravilhosa. E sinta principalmente que ela tá dentro de você. Silencie um pouco. Vai caminhar um pouquinho na natureza. Se tá pela cidade, vai em algum parque. Se você mora na praia, vai lá pisar um pouquinho na areia, dar uma caminhadinha. Um pouquinho que seja. E sinta quando você colocar assim o pezinho na areia, o pezinho na grama. Ou tocar uma árvore, ou encontrar um bichinho. Até com o seu bichinho em casa. Sinta, caramba, a gente é feito da mesma coisa. Do mesmo amor. Do mesmo brilho. Dessa mesma energia. Tão perfeita. Que é essa energia soberana. De um grande amado. Que ama a gente o tempo todo. Somos amados e amparados o tempo todo. E nunca estamos desconectados dessa energia. Mesmo quando a gente se sente perdido, abandonado,
triste, desamparado. A gente não tem como estar desconectado disso. Porque mesmo numa tristeza, numa depressão, teu coração continua batendo. Teus órgãos estão ali, tudo funcionando, tuas células. E cada célula do seu corpo, você pode ter certeza que dentro dela tá ali aquela inteligência divina. Então se alimente de bons pensamentos, de paz. E se às vezes está passando por alguma situação que, cara, quase não vejo saída, Deus, como que você olha para isso? Me mostra. Como que essa inteligência divina olha para essa situação? Como que eu posso me acalmar através desse olhar? E vai transformando aos pouquinhos. Conversa com a vida. Conversa com essa inteligência. Pede para ela. Ela está sempre disposta para ajudar a gente. Sempre. Sempre. Todos os momentos ela está disposta e de braços abertos pra gente. Acredita nisso. E sinta. Sinta o presente divino que é você. O tesouro. Somos um tesouro para a vida, cada um de nós. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. É um pouquinho aí da trajetória. Espero que quem tiver acesso a esse vídeo possa ajudar, possa auxiliar de alguma maneira aí na caminhada. E abra seu coração. Abra seu coração para a vida. Todos os dias. E se permita ser tocado e transformado por ela. Por essa energia soberana. Tá certo? Um grande beijo. Um grandioso beijo. Com muito carinho, com muito amor. Desejo lindos dias aí pela frente. Com muita luz, muita consciência, muita paz no teu coração. Até o próximo vídeo.